Todos, aqui é Vanessa Milanese, diretora de comunicação da nossa Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Hoje nós conversaremos sobre o projeto SBN Mentoria com um convidado muito especial, que é o nosso diretor dessa parte da pós-graduação, diretor do nosso projeto SBN Mentoria, o Dr. Ricardo Oliveira, que já está chegando aqui para falar conosco. Deixa eu já aceitar aqui. Olá. Boa noite. Tudo bem, doutor Boa Ricardo? noite. Tudo bem, Obrigada. Vanessa? Como é que você Tudo está? jóia. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. A gente sabe que o senhor está muito atarefado esses dias aí com o curso latino-americano, né, de neurocirurgia pediátrica. Exatamente. Aliás, se você ouvir um barulho aí de um sambinha, é que tá tocando lá na recepção do hotel, viu? Tá Eu aí, vim aqui dentre as longe. atividades sociais, organizou um tempinho aqui para a nossa sociedade para falar um pouco desse projeto tão importante, né? Que é Sim. o SBN Mentoria, né? Então, pessoal, todo mundo, sejam todos bem-vindos, todos que estão chegando por aí. Para quem não conhece, o Dr. Ricardo de Oliveira, ele é o nosso diretor da comissão de pós-graduação e também diretor, né, desse nosso projeto SBN Mentoria, titular e membro, né, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, professor livre docente, doutor e pós-doutor. Então, com muita experiência, né, na questão da pós-graduação, tanto no seu doutorado, como no pós-doutorado, como todos os alunos que o senhor já orientou, né, através nas linhas de pesquisa, né, que o senhor segue, o senhor acaba trazendo muito disso aqui para a nossa sociedade. Eu agradeço em nome de todos os membros, né, da Sociedade Brasileira pelo seu empenho, que a gente vê aí à frente dessa diretoria. E aí eu queria que o senhor conversasse um pouquinho com a gente, doutor Ricardo. Primeiro, quais as dificuldades, né? Porque eu acho que, antes de tudo, é muito importante ter uma ideia, né, do que a gente está vivendo. Está tendo um pouquinho de ruído. Eu não sei se... Por acaso o senhor tem fone? Não. Tem. Vou Eu acho que colocar o talvez fone. fique melhor. Fala, vê aí, pessoal. Dei um feedback aí, como é que tá o som, porque eu acho que Sei. tá... Então, tá dando tendo um um eco, ruído aí sabe? do Isso. negócio lá. Peraí, vamos ver. Bem melhor. Aí, vamos ver como é que ficou. Beleza, bem melhor. Perfeito. Melhorou, né? Acho que... Tá. Perfeito. Acho que o pessoal pode comprovar aí. Então, conta aqui Uhum. pra gente, doutor Ricardo, quais as dificuldades, né, encontradas pelos residentes? A gente que já teve ali no comecinho, né, durante a residência, no começo da carreira neurocirúrgica, as dificuldades que a gente encontra, né, para encontrar os lugares para fazer uma pós-graduação, encontrar os mentores para orientar com relação a essa pós-graduação. Conta um pouco para a gente sobre essa dificuldade. Perfeito, Vanessa. Bom, antes de mais nada, uma boa noite a você, a todos Boa os noite. presentes, e queria agradecer também, fazer um agradecimento especial ao nosso presidente, doutor Eberval, que foi o grande mentor desse projeto Mentoria, né? O Eberval também tem uma produção científica muito importante e ele entendeu a necessidade de levar nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, como uma oportunidade aos membros da sociedade. Então, primeiramente, nós começamos esse projeto fazendo uma pesquisa dentro da sociedade para começar a entender qual era as dificuldades que você me perguntou. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer é o seguinte: praticamente 60% das pessoas que responderam, dos nossos colegas, dos nossos membros que responderam, eles não têm título de pós-graduação.
Uhum. E 88% consideravam os títulos de mestrado e doutorado importantes na complementação da Uhum. formação pós a finalização da residência. E destes, 63% tinham interesse em fazer pós-graduação. E quais foram os principais obstáculos que nós identificamos nesse levantamento? Primeiro, a necessidade de começar a trabalhar. Nós sabemos que Uhum. hoje o mercado é cada vez mais competitivo e o residente, assim que ele termina a sua residência, ele tem um engajamento aí em algum local e isso acaba sendo, de um lado, um obstáculo. O Uhum. segundo ponto mais importante foi exatamente a dificuldade de encontrar um programa de pós-graduação. Ou seja, uma vez formado, terminada a residência, ele encontra muita dificuldade nessa intermediação. E a dificuldade também de encontrar um orientador. Então, esses três pontos fizeram com que nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui no nosso país e identificamos que os estados onde existem programas de pós-graduação bem estabelecidos estão principalmente localizados na região sudeste, um Uhum. pouco que tem, digamos assim, mais de 180 programas de pós-graduação na Bahia Tá. e no Rio Grande do Sul. Nos outros Uhum. estados, nós temos poucos programas de pós-graduação, principalmente na região centro-oeste, norte e nordeste, tirando a Bahia. Então há Uhum. uma grande lacuna no nosso país de programas de pós-graduação, há uma centralização nesses estados que eu acabei de mencionar. Então aí no Ah, caso acaba ficando difícil, né? Quando a gente pensa em todas as regiões do país, às vezes para se conseguir esse contato, né, doutor Ricardo, do neurocirurgião ou residente que quer aprofundar, fazer uma pesquisa mais elaborada e iniciar um mestrado, iniciar um doutorado, começar uma pós-graduação não só a lato sensu, né, não só uma residência, uma especialização, mas também uma pós-graduação estrito sensu, né? E aí, para quem não é muito familiarizado com essas terminologias, né? Fala um uhum, pouquinho para a gente qual a diferença, né, entre essa tá. pós-graduação estrito sensu e lato sensu e qual que seria a diferença também do famoso, né, que muitos residentes falam e que buscam do fellowship. Inclusive, eu queria pedir para todos os residentes que estão aqui assistindo para mandar esse aviãozinho assim para mais 4, 5 residentes que vocês conhecem ou jovens neurocirurgiões que queiram saber mais sobre isso, para aproveitar esse tempo aqui com o Dr. Ricardo, né? Essas dicas todas que ele está passando. Exato. Então, Vanessa, o primeiro ponto que é importante, nós definimos o que é exatamente o projeto mentoria. Então, depois Uhum. dessa análise que nós fizemos dentro da sociedade e também estudando a questão da pós-graduação no Brasil, nós identificamos que o projeto mentoria da SPN, ele é um projeto que tem como finalidade oferecer oportunidades científicas e acadêmicas para os neurocirurgiões que têm, obviamente, interesse na pós-graduação, seja ela lato sensu ou sensu estrito, e também em pesquisa. Então, definindo os 4 pontos principais desse projeto. Então, a pós-graduação estrito sensu é quando você se matricula num programa oficial, geralmente credenciado a uma Ao MEC. universidade, a uma faculdade, ao MEC, e esse programa ele tem o mestrado e o doutorado. E hoje nós temos 2 outras possibilidades da pós-graduação sensu estrito, que é o mestrado profissionalizante e o doutorado direto. Ou seja, Uhum. no caso do mestrado acadêmico, ou sensu estrito, mestrado acadêmico, é aquele que você tem que cumprir um determinado número de créditos através de disciplinas
oferecidas. Então, essas disciplinas, elas podem ser presenciais ou até mesmo remotas, como uma das modificações que ocorreu com a questão da pandemia. E o doutorado também. Então, o doutorado tem um número maior de créditos, geralmente são 20 créditos, e o mestrado são 10 créditos. Em geral, você pode descontar um número de créditos com a sua residência. Então, geralmente cai dependendo aí, uma proporção. Eu não consegui isso no meu, créditos. não. Não, tem lugar que aceita. Tive tem lugar que que aceita. aula mesmo. Por exemplo, em Ribeirão a gente tem essa possibilidade. Ele reconhece a pós-graduação, a pós-graduação reconhece a residência e você tem. E então, além dos créditos, você faz um trabalho científico. No caso da diferença principal entre o mestrado e o doutorado, obviamente, preferencialmente, você acaba se engajando numa linha de pesquisa do seu orientador e vai tentar identificar algum achado, que pode ser um achado clínico ou uma pesquisa em laboratório, mas enfim, há uma produção de um trabalho desde a sua concepção inicial até a parte final, que seria a publicação desse trabalho e a defesa, no caso do mestrado, a dissertação, e no caso do doutorado, uma defesa de tese. Em algumas situações, como, por exemplo, você fez a faculdade de medicina, mais uma residência em neurocirurgia, dependendo, obviamente, do desempenho acadêmico que o residente teve. Então, há residentes muito engajados, que publicam, que sempre estão aí participando de congresso, enviando trabalhos. Nesses casos, às vezes, esses residentes podem ingressar com o pedido de um doutorado direto, o que estende para 5 anos e ele já sai com um título de doutorado. A outra pergunta que você fez em relação ao fellowship. O fellowship seria já uma modalidade de pós-graduação lato sensu, ou seja, você não está vinculado a uma instituição acadêmica, como, por exemplo, o fellowship não tem um vínculo institucional com o MEC. E o fellowship, ou melhor dizendo, a complementação especializada é uma modalidade de treinamento que muitos serviços oferecem e que aí vai, por exemplo, o indivíduo quer fazer base de crânio. Então ele vai procurar um lugar que ofereça um treinamento em base de crânio. Muitas vezes pode ou não ser remunerado, pode ou não ter bolsa, mas que você não tem aquela obrigatoriedade da pós-graduação, da questão dos créditos, da elaboração de um trabalho formal, como uma dissertação ou uma tese. Então, isso seria a modalidade mais genérica, um lato sensu. É importante também, Vanessa, que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia ela está empenhada, eu venho conversando bastante com o Eberval, para que a gente possa, a SBN possa efetivamente organizar a questão da complementação especializada. Porque a complementação especializada acaba ficando num limbo entre você é residente, você tem um vínculo institucional, você tem um vínculo com o MEC, ou mesmo com a própria sociedade. Se você tem pós-graduação, idem, você também tem um vínculo com o MEC, com a instituição, mas a complementação especializada ela fica no meio do caminho, porque ela não tem um reconhecimento pelo MEC e também você tem essa questão da sociedade ficar um pouco à margem da própria formação do fellow, da complementação. Eu fiz fellow na França, no Necker, então a gente tinha um programa muito bem estabelecido desde o início. Nós tínhamos que, além da nossa atividade assistencial, mas a gente tinha uma atividade também acadêmica e de assistir aula. Ao final, nós tivemos uma prova. Então, tinha um programa bem organizado. Então, acho que isso a sociedade está tentando estabelecer. Acho que vai ser um ponto importante se nós conseguirmos.
Excelente, sem dúvida. E aí, na verdade, no projeto SBN Mentoria, deu para entender, né, como foi que surgiu essa ideia, tudo, como que ele funciona, mas aí de uma forma prática, como que esses interessados conseguem chegar na informação de quais serviços que tem disponível, como que funciona o projeto, assim, de forma prática? Na prática, né? Isso. Perfeito. Então, sim, relembrando, para aqueles que estão entrando agora, nós fizemos uma pesquisa, nós identificamos essa necessidade, ou seja, hoje nós temos uma massa de neurocirurgiões jovens que querem continuar a questão da formação, fazendo pós-graduação ou mesmo tendo oportunidades aí de complementação especializada, o fellow. O segundo ponto, após essa identificação, foi organizar como faríamos isso. Então, a SBN, vale lembrar que a SBN não tem um programa de pós-graduação, tá? Então, isso não existe. A SBN não está vinculada diretamente a ela, sim, oferecer vagas de pós-graduação. Isso não existe. Mas a SBN, hoje, ela é uma facilitadora, essa é a palavra. Ou seja, ela é uma facilitadora entre o contato, entre aquele colega que terminou a residência, ou mesmo que está em fase de término da residência, interessados em pós-graduação ou pesquisa, e colocando em contato com os serviços. Então, a outra fase do projeto foi, nós fizemos uma consulta a todos os chefes de serviço da neurocirurgia, perguntando quais seriam as modalidades possíveis que eles teriam interesse em oferecer para neurocirurgiões. Então, alguns ofereceram mestrado acadêmico, mestrado profissionalizante, doutorado e mesmo fellow. E depois disso, o que nós fizemos? Hoje, na página da SBN, no portal da SBN, existe se vocês clicarem lá, o SBN Mentoria, existem vários serviços já cadastrados, prontos para que sejam acionados via SBN. Então, você residente que está nos assistindo, você jovem neurocirurgião que tem interesse em pesquisa, mas tem dificuldade em encontrar um orientador, uma linha de pesquisa, ou um local que possa oferecer a complementação, busque o nosso site, entre em contato e olhem o que já está lá publicado. E eu vou até mostrar aqui, aproveitar que o senhor está falando, e no final eu vou colocar lá, pessoal, o link para vocês terem acesso. Então tá aqui, SBN Mentoria. Estou colocando aqui o site. Pode continuar falando, doutor Ricardo. Sim, e assim, é uma demanda bastante importante. E eu acho que quando eu terminei a minha residência, eu acabei fazendo o doutorado direto, porque o meu trabalho, eu entrei como mestrado, e depois do mestrado, eu tinha resultados bem originais, e nós submetemos o trabalho a uma banca de análise, e aí ele passou para doutorado direto. Então, eu acabei defendendo como doutorado direto. Depois do doutorado, eu fui para a França, fiz o meu fellow na França, voltei para o Brasil. Aí, eu tinha feito na França a oportunidade de fazer o pós-doutorado lá, eu fiz as duas coisas, que eu era vinculado a uma universidade lá, que era a René Descartes, e ao Hospital Necker. E quando eu voltei para a USP, eu comecei o programa de pós-doutorado. O programa de pós-doutorado é para aqueles que já terminaram o doutorado. Ele é um programa que você não tem que necessariamente apresentar uma tese formal, você não tem aquela questão da banca, tudo aquilo, mas você engaja aí numa linha de pesquisa já para aqueles que têm bastante interesse em continuar a carreira acadêmica. E aí eu continuei, depois do pós-doutorado, nós nos preparamos e acabamos fazendo também a livre docência, em 2010. Quando eu fiz a livre docência, Vanessa, eu tinha na época 32 trabalhos publicados no PubMed. De lá para cá, hoje, essa cifra está em 103. Então, a minha veia acadêmica é muito forte. Então, eu acho que é possível o neurocirurgião continuar uma atualização, continuar fazendo a sua atividade, mas não esquecer que nós podemos também produzir. Isso é muito importante para a nossa sociedade.
quando o membro da SBN ele continua produzindo, a neurocirurgia brasileira ela vai sendo cada vez mais reconhecida entre os pares e a gente não pode esquecer. Então, mais uma vez, essa possibilidade da SBN sendo uma facilitadora, a nossa intenção é que em médio e longo prazo a gente possa ter mais oportunidades, principalmente para aqueles colegas que vão trabalhar na região central do Brasil, em cidades menores. E nós sabemos também que há um número grande hoje de faculdades de medicina, então há uma demanda por cursos de pós-graduação. Então, eu acho que a SBN, nesse aspecto, e veja bem, você fez doutorado, mestrado, doutorado. Sim, sim. Uhum. Você fez mestrado, doutorado doutorado. E fiz fellow também. Eu fiquei E fez 2 anos também. fora do país e também tinha essa estrutura, né? Eu fiz na Universidade da Flórida. Também tinha uma estrutura muito bem determinada, com o Dr. Houghton, com o Dr. Foote também na funcional. Eu fiz um fellow em anatomia microcirúrgica e também em neurocirurgia funcional. E isso que o senhor tem, né, de querer passar adiante, né, e continuar produzindo, é algo que é muito importante e que o próprio Dr. Houghton, né, que para quem não conhece, ele foi um grande exemplo para a gente na neurocirurgia, faleceu quando eu estava lá na Universidade da Flórida. E ele falava para a gente que era muito importante que a gente tentasse passar adiante, né, e ensinar o que a gente aprendia também. Porque senão fica só com a gente, né, doutor Ricardo? Então a ideia é realmente fazer não só a neurocirurgia brasileira, claro que indiretamente fica, mas tudo que você está aprendendo na sua prática, fazer com que o mundo conheça, né? E aí, dessa forma, você não só ajude os seus pacientes, mas ajude também os pacientes de todos os colegas do mundo, né? Que podem estar precisando, às vezes, com alguma descoberta que foi feita ou algum detalhe técnico cirúrgico. Então, são esses detalhes que são muito importantes, manter essa veia que eu sei que o senhor tem e que é muito exemplar, né, para todos os colegas. Vanessa, esse é um ponto importantíssimo, né? Eu tenho bastante, assim, eu gosto, assim, me deixa muito feliz quando eu recebo, geralmente eu tenho essas bases, né, de indexação, tudo, e quando a gente acaba recebendo uma mensagem, tem alguns sites aí como o ResearchGate, o ResearchGate ou o Academia, e você acaba recebendo as menções de artigos que foram citados. Então, isso dá um mérito muito grande à própria neurocirurgia. Aí não é nem mérito individual, porque a pesquisa em si, a gente tem que entender que a gente sempre está compartilhando com várias pessoas exatamente o que você falou. Quando a gente se propõe a ensinar, na verdade, a gente mais aprende do que ensina. Então, essa possibilidade de participar de programas de pós-graduação, de ter alunos, hoje eu me vejo muito mais aprendendo com eles do que passando. É óbvio, a gente tem alguma experiência, passa um ponto aqui ou acolá, mas sem dúvida alguma, eu tenho um rapaz agora que terminou a residência com a gente e entrou no programa comigo, está fazendo pós-graduação, doutorado direto. E o trabalho dele teve o mérito de ser reconhecido pela FAPESP, então ele conseguiu que o projeto tivesse um apoio da FAPESP. Em pleno 2022, nós estamos passando por uma crise, a gente sabe que a crise na ciência brasileira já vem se arrastando há um certo tempo, então foi assim, um mérito muito grande desse ex-residente conseguir. E o trabalho dele é super interessante, porque ele vai trabalhar com simulação e realidade virtual, com modelo 3D, para acessos à base do crânio, osso temporal, acesso retromastoideu. Então, isso comprova que há uma continuidade. É óbvio, a gente sabe, a necessidade do mercado, a necessidade profissional, ela é importante. As pessoas têm hoje uma competitividade até muito maior, mas o neurocirurgião não pode se esquecer que a parte acadêmica é muito importante para ele mesmo, para se manter atualizado. Né? Hoje nós sabemos que cada vez mais a nossa área, ela é uma área que muda muito, né? Você ainda que faz funcional, vixe, quanto que
não tem que se atualizar, e a tecnologia, tudo isso. Então, Uhum. esse lado acadêmico, eu acho que é extremamente importante da SPN, e eu fiquei muito feliz quando o Eberval me convidou para assumir essa diretoria, né? Porque realmente é alguma coisa que eu gosto, né? Assim, quer produzir, quer orientar. A gente tem alunos também acadêmicos que nos procuram. Então, acho que isso é uma coisa bem legal dentro da SPN. Excelente. E só para explicar um pouquinho para o pessoal que está assistindo, que às vezes não tem muita vivência com pesquisa, a FAPESP, que o doutor Ricardo falou, é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ela é uma das maiores entidades, né, digamos assim, no fomento à pesquisa no nosso país. É algo muito difícil de conseguir. Na verdade, na minha época de mestrado, doutorado, eu fiz meu mestrado, finalizei meu mestrado em 2013, doutorado em 2016 ali. E já era muito difícil naquela época, e agora, pós-pandemia, todos sabem que isso, o fomento à pesquisa, infelizmente, foi reduzido, né, no nosso país. Conseguir ter uma conquista dessa, eu parabenizo o senhor, doutor Ricardo, e o seu time aí, porque realmente é algo É, que merece louvores, né, aí. sim. Merece E, os é- e louros. é, e é importante, Vanessa, porque assim, nós que atuamos numa área assistencial, basicamente, né? Nós atuamos em cirurgia e assim, é muito difícil realmente a FAPESP reconhecer um projeto acadêmico, né? Uhum. E assim, realmente tem esse mérito. Nós sabemos, obviamente, que a pesquisa básica, ela tem, né? Acaba levando. O básico geralmente Acaba é o que levando, leva, né? o básico acaba levando a nossa chance, mas nesse caso aí ele teve o seu mérito o projeto foi reconhecido e está em andamento nisso aí. Então, realmente é muito Excelente. importante. A FAPESP é hoje, no Brasil, o órgão mais importante de fomento à pesquisa, Uhum. porque muitas das vezes reclamam, mas a FAPESP é muito exigente. Não, mas todos deveriam ser assim mesmo. Precisa ser, Quanto né? mais exigente, para que não houvesse nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de nada errado em relação à pesquisa. A FAPESP, eles exigem relatório, eles exigem o cumprimento do orçamento, eles são rigorosos, então é isso que tem que ser. A ciência tem que dar exemplo, né? Excelente, sim. E certamente todos esses passos foram seguidos, né? E estão sendo seguidos aí pelo seu time. Parabéns, eu quero até saber um pouquinho mais sobre isso depois. Se a gente for aprofundar muito, vai acabar mudando o É, assunto aqui da live, né? Mas depois eu quero conversar um pouco mais com o senhor sobre isso. Mas assim, então conta pra gente, doutor Ricardo, qual o feedback que o senhor está tendo no que está acontecendo aí nesses últimos meses? Os fellows ou residentes que estão conseguindo oportunidades? O que é que o senhor está tendo aí de feedback sobre o SBN Mentoria? então, Vanessa, nós já tivemos alguns chefes e alguns colegas que credenciaram os serviços, oferecendo vagas em todas, praticamente em todas as modalidades. Hoje, nós não temos ainda a modalidade do mestrado profissionalizante, que, por exemplo, no nosso departamento de cirurgia e anatomia, o mestrado profissionalizante ainda não é parte do programa de pós-graduação. Nós temos o Uhum. mestrado profissionalizante. A diferença, basicamente, é que é uma modalidade, digamos assim, menos exigente que o mestrado acadêmico, e é por isso que tem hoje uma procura também maior de pessoas, né? Principalmente de áreas outras áreas, não necessariamente neurocirurgia, de outras áreas, porque acaba sendo mais curto, o indivíduo sai com o título de mestrado, e hoje nós sabemos todas as dificuldades que tem, então ele acaba sendo uma modalidade interessante. Mas em outros, mesmo no nosso hospital, existem setores que oferecem o mestrado profissionalizante. Então, não o Uhum. departamento, isso é algo que está ainda em andamento, mas ainda nós não temos. Então, nós temos uma demanda, obviamente o residente, ele quando ele termina, nós temos por exemplo, hoje, dos nossos 3 últimos residentes, 2
ingressaram, um ingressou, que é esse colega, e o outro está em fase de iniciar o trabalho dele também na pós-graduação. Então, eles se engajaram aí na pós-graduação. Um saiu para trabalhar, dois vão fazer pós-graduação. Então, a gente tem hoje uma procura de pessoas que querem fazer pós-graduação. Aqui mesmo, citando aqui o curso, né, eu estava conversando com um ex-residente nosso, que veio trabalhar aqui em Fortaleza, e ele estava falando comigo hoje, Ricardo, você acha que dá para fazer? Claro que dá para fazer, é possível, ainda mais hoje, como eu falei, da modalidade online, vários cursos você pode fazer online. E o trabalho, é claro, você vai ter que se dedicar a realizar o trabalho, mas é possível fazer à distância, né, desde que haja uma programação para isso. Então, o jovem neurocirurgião, hoje, diferente talvez do que foi há 30 anos ou até mais, em que muitos colegas não se preocupavam necessariamente com a pós-graduação, até porque saíam para o mercado de trabalho e acabavam já absorvidos pelo mercado. Hoje, o jovem neurocirurgião ele vê na pós-graduação uma oportunidade, porque na pós-graduação ele pode melhorar a sua capacidade de entendimento, de raciocínio lógico, de pesquisa, o próprio network, né? Ou seja, isso é importante hoje. Você, quando ingressa num programa, você vai conhecer outras pessoas e isso vai te abrir oportunidades. Então, eu acho que a pós-graduação, ela é um caminho. Às vezes as pessoas olham a pós-graduação e dizem, mas eu não quero dar aula, eu não quero entrar numa faculdade, eu quero trabalhar. Mas a pós-graduação, acima de tudo, é uma forma que você tem de se manter atualizado, de entender outras áreas que, às vezes, na residência você não teve essa oportunidade de trabalhar, como estatística, por exemplo, como redação de trabalho científico, coisas que, às vezes, na própria residência isso passa pelo a própria demanda de trabalho que a gente tem. Mas essa oportunidade, eu acho que hoje ela vai crescer cada vez mais. A gente está tendo esse feedback positivo dos jovens neurocirurgiões que têm nos procurado para fellow e mesmo para pós-graduação. Ótimo, excelente. E o senhor acabou citando, né, alguns exemplos até do seu ex-residente aí, enfim, pessoas que às vezes ali na residência ou durante a formação tiveram a vontade e precisaram começar a trabalhar para poder, enfim, tocar algumas coisas da vida, mas que ainda têm a vontade de continuar aí passando adiante, né? Às vezes, até o que está conseguindo ver ali na prática clínica, né? Eu acho que isso é muito importante e aí acabar trazendo para... Por que não transformar isso, né, se for algo realmente bastante importante, num projeto aí para mestrado, para doutorado e para uma pós-graduação, né, doutor Ricardo? Não sei se você quer citar algum exemplo específico aqui para gente. Sim, eu quero citar um exemplo que, olha só como são as coisas, né? Eu estou aqui no curso, né, e a gente está compartilhando o quarto, e quem está comigo no quarto, olha só, foi um ex-residente nosso, que é o Matheus Balesteiro. Ele terminou a residência dele, aí ele conversou comigo na época se eu aceitava para ser orientador dele para mestrado. Falei, bom, vamos lá, né? Então, foi assim, espetacular o mestrado dele. Em pouco tempo, ele já estava engajado, publicando outros artigos, porque aí ele gostou e começou a publicar artigos, terminou o mestrado, publicou o mestrado numa revista internacional, entrou no doutorado, fez o doutorado, um trabalho interessantíssimo, que foi a monitorização da pressão intracraniana. Ele comparou essa metodologia não invasiva, que a gente tem visto, com o método tradicional, né, a colocação do catéter tradicional em traumatismo crânioencefálico. Fez um estudo, fez um trabalho em 3 centros, também defendeu ano passado, então hoje ele é doutor, e agora ele está engajado, quer dizer, hoje ele está aqui como professor do curso.
Então, para que vocês vejam que as coisas não acontecem por acaso, é mérito, mérito. Sim. Essa é uma palavra que aqui no Brasil, às vezes a gente esquece um pouco, né? Porque a gente tem tantos maus exemplos aqui no nosso país de coisas que acontecem, mas quando você reconhece o mérito de alguém, quer dizer, o esforço. Hoje o Matheus tem, sem dúvida, aí, sei lá, uns 20 trabalhos publicados nesse período. Uhum. Assim, é uma. E além de tudo, mais um detalhe aí, Vanessa, assim, derivando um pouco, mas também não tanto, né? Hoje nós, em 2019, eu estava à frente aí da Sociedade de Neurocirurgia Pediátrica, né, e eu estou ainda no departamento de pediatria. Nós criamos uma revista. Não sei se você sabe, mas nós temos uma revista científica internacional online, aberta, chama Archives of Pediatric Neurosurgeon. E a gente começou isso, Vanessa, do nada, do nada, do nada, do nada, do nada. Simplesmente eu estava interessado nisso e eu me perguntei, eu falei, como é que nós vamos fazer uma revista? Bom, aí eu fui atrás e vi que tinha o Jornal de Pediatria, é uma revista indexada do Cielo, e eu fui ver, entrei no site e eu vi que eles tinham uma revista para residente. Aí eu falei, beleza, interessante isso aí. Aí eu vi a plataforma, falei, mas como é que isso aí acontece? Aí eu fui estudar e eu vi que tinha uma plataforma chama OJS, que é uma plataforma gratuita. Eu baixei o programa, aí eu falei, bom, agora eu preciso que isso aqui se torne algo editável, para que eu possa construir a plataforma da revista. Então nós pedimos para um pessoal da TI, na época eles fizeram, deixaram o troço que eu pudesse editar, e dali foi nascendo. E a gente fizemos as regras, montamos um grupo, e aí nós lançamos o primeiro volume em setembro de 2019. Nós completamos 2 anos o ano passado. Hoje, legal, para que você tenha ideia, hoje é uma revista que a gente publica a cada 4 meses. Hoje nós estamos indexados no DOAJ. O DOAJ é uma plataforma internacional de indexação que é extremamente rigorosa. São 52 itens que são analisados para que eles deem a indexação. Então, hoje nós somos indexados no DOAJ, fora outras bases científicas, e isso fala assim, a revista está lá, você entrar no site, você vai ver o site, está bonitinho e tal. Da onde nasceu? Nasceu do interesse. Se você não tem interesse, se você não junta um grupo, é uma opção a mais, entendeu? Obviamente, a gente tem a nossa revista na SPN, como temos tantas outras, mas essa que nós criamos, a gente tinha uma ideia de publicar, por exemplo, casos clínicos, vídeos, transformar vídeos em publicações, situações que são muito difíceis de você hoje publicar um caso clínico. Sabe muito bem que é muito difícil você publicar hoje um caso clínico. Sim, sim. Numa revista de graça, né? Você tem que pagar, muitas vezes tem que pagar caro, né? E a gente tem, eu sei bem, eu sou editor, por exemplo, de uma revista que é a Frontiers, que o artigo sai mais de $2.000. Você não tem $2.000 para publicar um artigo. Mas a gente criou essa oportunidade justamente para isso, para incentivar o jovem neurocirurgião, o acadêmico, aquela pessoa que tem dificuldade, para que envie a sua pesquisa, envie o seu caso, para que a gente possa crescer sempre, crescer junto. É aquilo que você falou. Você só ensinando, você aprende muito. Tudo isso, você acaba aprendendo muito. Você foi forçado a estar envolvido com o dia a dia, né? Sem dúvida. E eu consigo ver a sua vontade, né, de sempre estar querendo, enfim, passar adiante, crescer, fazer com que esse projeto cresça mais, com que mais pessoas sejam beneficiadas. E o que é que a gente pode esperar, doutor Ricardo, para os próximos meses daí para esse projeto? Olha, eu espero, Vanessa, nós teremos agora o Congresso Brasileiro em João Pessoa. Eu espero estaremos que lá. A gente possa... estaremos lá. Inclusive para
participem, inscrevam-se quem ainda não se inscreveu, todos os meus cirurgiões, claro. fica aí a lembrança para terminar aqui e correr lá para se inscrever quem ainda não se inscreveu. Em primeira mão, essa oportunidade que você está proporcionando na divulgação do projeto, porque as pessoas entraram aqui, mas isso vai ficar à disposição depois dos residentes para que eles possam entender um pouquinho. Então, essa oportunidade já é muito, muito significativa para o projeto, porque você sabe que o projeto ele só vai ganhar peso se os neurocirurgiões se interessarem efetivamente e saberem que existe, né? Então, hoje, a SPN está lá no nosso site. Você falou que vai mostrar aí, está lá no nosso site, está lá o nome das pessoas que oferecem a cada modalidade de especialização, no caso, o fellow, no caso, o mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, assim, a oportunidade já existe, basta que o neurocirurgião queira realizar. Então, a gente está dando a ferramenta, está colocando a oportunidade, está ali. Então, hoje já é alguma coisa concreta, já existem serviços que estão credenciados, que passaram pela nossa avaliação, pela avaliação da diretoria, da SPN, e estão aptos a receberem interessados. E no Congresso Brasileiro, a gente vai intensificar essa divulgação. A gente tem reuniões programadas, eu conversei já com a Eberval, a gente vai levar isso também. Nós fizemos uma reunião ano passado em que apresentamos esse projeto numa reunião do Conselho Deliberativo da SPN, e aí todos entenderam a necessidade, porque havia uma certa confusão no projeto Mentoria, em achando que a SPN seria algo relacionado à pós-graduação diretamente, o que não é, entendeu? A SPN é uma facilitadora. Ou seja, quantos membros da SPN têm potencial para orientação? São vários, mas às vezes há uma dificuldade de fazer essa ponte, esse intercâmbio. Então a SPN ela veio para cobrir esse espaço e dar oportunidade para que as pessoas possam melhorar a formação. E isso a própria neurocirurgia brasileira vai ganhar com esse projeto. Sem dúvida. Porque a gente vai estar aumentando mais, né, a formação, melhorando mais a formação dos nossos neurocirurgiões e melhorando o atendimento, no final das contas, né, à população. Então, muito obrigada. É muito interessante também a gente conversar sobre o que vai vir por aí, até no Congresso, que está chegando aí nesses próximos 15 dias. Os contatos virtuais, né, que muitas vezes acontecem, que eu vou deixar o link aqui, podem até, quem tiver interesse, até já marcar uma reunião também para conhecer pessoalmente um futuro orientador, um mentor ali no Congresso. Então, a gente sabe que, por mais que exista aquela conversa inicial virtualmente, é na conversa pessoalmente que as coisas realmente são firmadas, né? Então, enfim, eu acho que muito do meu fellow, até quando eu fui para o Dr. Houghton, eu fui pedir para ele pessoalmente. Depois que eu cheguei lá e que eu comecei o fellow, o turco que começou comigo, ele perguntou, nossa, quanto tempo que você está tentando? Eu falei, faz 5 meses. Eu vim aqui há 5 meses e falei com ele pessoalmente. E aí ele falou, nossa, eu tô há 4 anos tentando. Porque ele só fazia por e-mail. Por e-mail, carta. E aí, às vezes, você indo pessoalmente, falando pessoalmente com quem você está interessado, mostrando seu interesse. E eu tenho certeza que eu fui testada diariamente, porque eu fiquei lá uma semana e ele todo dia indo lá, vendo como eu estava trabalhando, vendo como eu estava lidando com os outros fellows. Então, o fato aí fica até uma dica, né, para quem tem interesse aí, porque muitas vezes a gente não tem muitas vagas disponíveis, né? Os colegas não tem muitas, enfim, até tanto para a mentoria, você tem um limite para fazer a mentoria de um mestrado, de um doutorado, até pelo seu tempo mesmo. Então, você mostrando interesse, você mostrando que você realmente vai finalizar o seu trabalho, vai ter o compromisso de ir à frente, tudo, ali pessoalmente no Congresso vai ser uma grande oportunidade, digamos, né? Então, Vanessa, eu não sei se o pessoal tem alguma dúvida, se tiver, já vão colocando aqui. Sim. Pessoal, que a gente já está quase encerrando aqui nossa live. Desculpa, pode falar, doutor Ricardo. Não, o que eu queria falar é o seguinte, obviamente, eu estou completamente à disposição daqueles que queiram
porque às vezes a pessoa tem até, ou tem alguma dificuldade, ou queira, coloca totalmente à disposição para que entre em contato, e a pessoa possa esclarecer o que exatamente quer, e a gente tendo a oportunidade, a gente conhece bastante gente, né, Brasil afora aí, e tem as condições de facilitar esse contato, como você mesmo acabou de descrever, cara a cara, né, aquele cumprimento, aquela oportunidade que você tem de conhecer uma pessoa que possa te orientar. E eu vi aqui, tem vários colegas que entraram, que foram residentes nossos que tiveram oportunidade durante a residência publicar trabalhos com a gente. Então, esse embrião e outros, eu vi aqui o DINAC, por exemplo, eles não só publicaram como residentes, mas eles depois ingressaram também em programas de pós-graduação. O DINAC fez endovascular, fez pós-graduação, enfim, e assim por diante. Ou seja, esse conceito ele deve nascer em cada serviço e isso conta, inclusive, para o credenciamento dos serviços, né? Esse engajamento de pesquisa, essa parte acadêmica também é muito importante. E não tenho dúvida que a gente só tem a ganhar de todos os lados. Quanto mais a neurocirurgia brasileira tiver representatividade, hoje tem pessoas como você, como tantos outros que saíram do país, que foram aprender fora. Hoje, eu estava até discutindo isso agora há pouco. Hoje nós temos aqui profissionais de excelência, de excelência. O que lá atrás, dos anos 1970, 80, no mesmo 90, a gente ficava olhando, né, aqueles figurões em congresso e nos perguntando como que eles conseguiram aquilo. Hoje, o Brasil é exemplo de várias sub-áreas aí dentro da neurocirurgia, né? Nós temos colegas que praticam uma neurocirurgia de altíssima qualidade aqui no Brasil. Sem dúvida. Excelente. Não, e isso só faz levar adiante, né? Principalmente com publicações, com aulas, com convites aí de todos os colegas, o nome da neurocirurgia para o mundo, né? Então, isso é muito importante. Eu queria só pedir, não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, eu vi que muitas pessoas aplaudindo aqui, gostando, o Hugo, que foi até fellow nosso lá no laboratório aqui da microcirurgia aqui na BP, o Luiz Antônio, todo mundo parabenizando aqui essas iniciativas. Eu sei disso porque eu senti lá atrás, né? Não tinha ninguém para me orientar, ninguém para ajudar nesse link. Eu fui com a cara e na coragem mesmo. Coincidiu de eu estar lá apresentando um trabalho do meu mestrado, perto do laboratório do Dr. Houghton. Aí fui lá, ele mesmo comentou que eu queria conversar com o Dr. Fute, ele ajudou a fazer o link. Então, acho que tudo acabou sendo muito na cara e na coragem mesmo para conseguir. Então, acho que tendo essa ajuda da sociedade, sem dúvida, vai ajudar muito os nossos neurocirurgiões aí no futuro, né? Os nossos residentes, neurocirurgiões a conseguirem. Eu acredito que o senhor também, né? Quando foi lá para França, foi para França que o senhor foi, né? No final? Foi. Acabou sendo assim, tentando, né? Indo, tentando e conseguindo. Mas na Exatamente, era muito mais assim, muito mais enrolado, e aí vai entrevista e conversa. Eu fiz antes, quando eu fui para lá, na verdade já tinha decidido que eu queria fazer no meu R2 por aí, e aí eu fui fazer francês. Então eu fiz 3 anos de francês, prestei prova, aliança francesa, aquela coisa toda, porque eu tinha esse negócio de proficiência, esse negócio todo lá. Mas isso é uma outra dica também, né? Que é o planejamento. Então, você precisa tentar estabelecer uma linha de planejamento na sua vida para você conseguir fazer, para você otimizar o seu tempo, né? Porque senão, às vezes, fica difícil. Então, por exemplo, eu quero fazer uma complementação, eu quero fazer um trabalho funcional. Bom, beleza, então já comece bem cedo, começa na residência, já vai vendo, já vai fazendo o seu networking, vai procurando as pessoas, vai mentalizando aquilo, né? Quanto mais você mentalizar, aquilo vai se tornar realidade, né? Não adianta um belo dia você falar, eu acho que eu vou fazer. Mas você tem que efetivamente criar uma linha bem
bem clara no que você quer para conseguir, né? Mas consegue, Excelente. consegue. Com esforço, vai. Uhum. Eu queria só pedir para a gente tirar uma foto, doutor Ricardo, antes de finalizar aqui. Só dar um sorriso Vamos aqui lá, para a câmera, ajudar, vou até me ajudar ele. ajeitar aqui, né? Pronto. Obrigada, valeu. Muito obrigada Obrigado, pelo seu Vanessa. tempo nesse dia, né, que está sendo tão cheio de atividades aí junto desse curso latino-americano de neurocirurgia pediátrica. Muito obrigada por todas as informações que o senhor trouxe aqui, por todo o seu trabalho, né, à frente do SBN Mentoria. Espero encontrá-lo no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, encontrar todos os que estão aqui assistindo a live. Inclusive, nossa Sim, próxima live vai ser diretamente lá de João Pessoa, no nosso olha Congresso aí. Brasileiro. E muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Não, quando você convidou, obviamente, a gente chegou lá no acordo de data e horário, mas eu não podia perder essa oportunidade de forma alguma como eu disse, demonstrar para os colegas, né, que o projeto já é uma realidade, não é mais algo que ele está lá no nosso site. Então, mais uma vez, cliquem lá no nosso site, já tem lá os serviços, as coisas estão já em funcionamento, né? E o apoio da SPN, do nosso presidente Eberval, a possibilidade de cada vez mais que a neurocirurgia brasileira consiga permanecer nesse ponto que nós chegamos, com profissionais de altíssima qualidade. Então, esse trabalho que você tem feito também à frente aí da divulgação, do marketing, das lives, isso tem sido um canal extremamente importante para os sócios da SPN. Eu também gostaria de parabenizar você pelo seu trabalho. Obrigada, Ricardo. A gente é só canal, né, do trabalho que toda a diretoria, que todos os neurocirurgiões fazem aqui no nosso Brasil, e a gente tem essa função de estar passando adiante, né, para que a população geral veja também e para que os nossos neurocirurgiões ali, os nossos sócios também vejam. Tá bem? Muito obrigada, boa noite a todos. Tchau, tchau. Bom restinho de congresso aí. De Tchau lá. curso. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, até mais. Até mais. Até mais.